stuck-up, snot-nosed, English giant, twerp, scumbag, fuck-faced, dickhead, asshole! Dirt-eating piece of slime, you scum-sucking pig, you son of a motherless goat! No business born insecure junkyard motherfucker! You are physically repulsive, intellectually retarded, vulgar, insensitive, selfish, stupid. You have no taste, a lousy sense of humor, and you smell. Você está escutando o Bate-Papo na Masmorra, podcast masmorracine.wordpress.com. Você deve ser o Konaiji. Koenig. Me chamam de Stripe. Por que te chamam disso? Também não sabiam pronunciar Koenig, eu acho. Engraçado. Obrigado. À vontade. Sente-se. Então você registrou recentemente as suas primeiras mortes. 2 baratas. Aham. Na primeira missão? Impressionante. Eu acho que sim. O que houve? O quê? Na missão? Uhum. Eu tava em uma fazenda. Tinha, um quarto secreto, uma coisa assim. A gente entrou e lá estavam elas. A primeira foi no automático, pop-pop, sabe? Sei. Como no treinamento. Exatamente, isso. E a segunda? Ele rolou comigo no chão. Ele? Era um macho. Então foi um combate próximo. Ele montou em mim, resistindo. Eu não alcançava o rifle, então eu tive que furar o cara, a barata, com a minha faca. E como você se sentiu? Como? Emocionalmente. Nada. Sabe, foi rápido, foi autodefesa. Eu acho que eu só senti alívio. Só alívio? É. Não é incomum sentir outras coisas também. Há um momento de euforia, até. Talvez. Eu não sei. Eu achei que talvez sentiria... sei lá. Outra coisa? Como remorso. Alguma coisa assim. Mas não veio nada. Então você faria de novo? Sim, claro. Então, por que está aqui? Eu sei lá. Eu senti umas tonturas. Parecia que meu visor estava dando pau. Mas os seus implantes passaram por todos os testes. Não tem nada de errado com eles. Ele falou que estava bom. Eu não sei. Eu acho que só senti que tinha algum problema. Mas não tem. Não. Você fez uma coisa bacana. Devia estar muito orgulhoso. Certo? Vai passar. Vamos te dar um bom sono esta noite. Um ótimo sono. É isso aí, galera, gravando mais uma vez sobre Black Mirror, né? A gente já tem aí 2 programas gravados, não deixem de acessar, estão todos na postagem do blog. Hoje falaremos então dos últimos 2 episódios dessa temporada, pode-se dizer desse ano, né? Porque vai continuar no próximo ano, 2017. Falaremos então do episódio número 5, Engenharia Reversa, e também do último, né? Que é o Odiados pela Nação. Estou aqui com o meu amigo Fábio Fernandes,
lá do 3 Páginas. Tudo bem, Fábio? Opa, tudo bem, Angélica? Tudo ótimo. Prazer estar aqui mais uma vez para completar aí a trilogia de podcasts sobre os 6 episódios da metade da 3ª temporada de Black Mirror. Mó nome comprido. Legal, excelente. Muito bom poder terminar isso com vocês aqui, meus amigos, né? Começamos, vamos terminar juntos, né? Isso aí. É isso aí. Também com o Marcos Noriega, que é o meu parceiro aqui do blog. Tudo Opa, bem, Marcos? Tudo certo. Prazer gravar sobre Black Mirror. Sim, com certeza. Eu sempre acredito que através da conversa, do diálogo, dá pra trazer muita coisa, né, gente? É só questão da gente cavucar, né? Vamos cavucar. Bora lá, pegar nossas passes. É isso. Como eu falei, a gente vai falar então desses 2 episódios. O primeiro episódio ele vai tratar de uma questão militar, né? Vai ter tecnologia e tal. O segundo episódio, apesar do pessoal falar que é um dos episódios mais fracos, tem gente que não gosta, é um dos mais longos, né, gente? Tem isso, né? Vocês recordam? O último, Odiados pela Nação. O último tem acho que tem 20 minutos a mais que o normal, né? Pô, é praticamente um longa, né? Esse. E tal, né? Quase a metragem de um longa, né? Não é? Sim, perfeito. Não é um episódio de série bem longo, bem legal, gostei. Mas e aí? Essa experiência aí de falar sobre Black Mirror, que é conversar, né? Sobre, é uma experiência muito boa, né, gente? Eu sempre achei que através do diálogo é que você consegue, às vezes, até gostar mais de um episódio, né? Tem isso, né? Sim, justo, concordo. Legal, então vamos lá falar do episódio número 5, né? Eu vou dar uma pequena sinopse, como eu sempre faço, para depois a gente dar as nossas considerações. O episódio se chama, como eu disse, Engenharia Reversa, e ele vai contar o seguinte, né? Vai falar sobre guerras que estão sendo travadas, né? E também de avanço tecnológico e científico para a sociedade. A gente acompanha um soldado, que o nome dele é Stripe, que ele é interpretado pelo Malak Kirby, que após seu primeiro combate contra um inimigo efusivo, ele começa a ter sensações estranhas e isso afeta o seu desempenho em campo. Ele começa a ter visões, né? Diferentes, algo que está ali, falhas na Matrix, vamos colocar assim. Exato. Pensei nisso também. Pois é. Então, nesse futuro desse episódio, Engenharia Reversa, o exército ele luta contra as baratas, inimigos que atacam aldeias atrás de comida. Mas apesar de ter toda essa tecnologia ao seu lado, essa batalha vai ganhando aos poucos novos contornos, né? Existe uma tensão inicial quando os soldados começam a falar das baratas. O público fica na expectativa de um vislumbre de um visual, né? Qual seria esse tipo de ameaça? E o que essa ameaça representa? E quando esse encontro ele acontece, essa espera é totalmente recompensada, né? Esse episódio é considerado um dos episódios mais violentos de todas as temporadas, né? Onde tem mais sangue, mais gore, né? Tem altas doses de brutalidade, as pessoas consideram, né, que ele seja assim. Quando eles são mostrados, essas baratas, entre aspas, eles são monstros com problemas no DNA que eles podem prejudicar o futuro da humanidade, isso é falado. E quando a trama apresenta e tem uma reviravolta sobre essa questão, nós vamos ser pegos em uma situação delicada, né? A gente vai descobrir que existe toda uma manipulação intencional, né, em cena. Black Mirror, essa série faz muito bem, né? E aí o passado e o presente vão se misturar e vai mostrar pra gente que a gente pode ou não aprender com nossos erros. Uma informação a mais. Men's Against Fire, que é o título original, é uma referência ao livro Men's Against Fire, The Problem of the Battle Commands. Foi escrito em 1947 por S.L.A. Marshall, que era um combatente da Primeira Guerra Mundial e historiador militar na Segunda Guerra Mundial. Na sua obra, ele entrevistou mais de 100 mil combatentes da Segunda Guerra e descobriu que uma esmagadora maioria deles não tinha intenção de matar seus inimigos. E com essa informação em mãos, as Forças Armadas Americanas reformularam seu programa de treinamento visando alcançar uma maior eficiência dos soldados. Mas a consciência e a empatia dos seres humanos ainda eram e são um problema nessa questão, né? E é desse ponto que a Engenharia Reversa apresenta pra gente essa tecnologia, que seria a máscara, né? Essa ferramenta, ela auxilia os soldados durante o treinamento e combate, com informações em tempo real, plantas de prédios, conexão com drones e até um sistema de mira avançado. Tudo para garantir que o trabalho seja concluído perfeitamente. Acontece que essa é apenas uma das funções da máscara. E o Stripe ele vai descobrindo isso ao longo do episódio. No próprio Exército do Futuro existem aqueles que talvez nem precisassem da máscara, né? Sempre vão ter aqueles que combatem pelo prazer de combater, né? Que tem o sangue nos olhos, né? Que a gente chama, né? Compram qualquer discurso muito bem articulado e
ignora todos os sinais de que as ações não são certas, e isso acontece, né? E está acontecendo hoje também, né? Pode acontecer amanhã. Não existe espaço para pensamentos nesses conflitos. E caso alguém saia da linha, existem várias outras formas de manipulação. A direção do episódio é do Jacob Verbruggen. É quase Frau Brüher, né? Pô, é verdade. Não resistia a isso, né? Ele é um diretor que ele dirigiu, por exemplo, House of Cards e dirigiu The Fall também, a primeira temporada, que é uma série muito boa, gente. Está disponível na Netflix também. É uma direção eficiente, né? Ela oscila talvez em alguns momentos, mas esse roteiro do Charlie Brooker, ele não consegue se manter, né? As pessoas acham, ao mesmo nível de, por exemplo, Shut Up and Dance ou San Junipero, né? Que a gente já comentou. Não que o episódio seja descartável, mas ele fica abaixo da média do que nós costumamos ver de Black Mirror. Eu acho que é um episódio até interessante. Ele traz algumas questões que a gente pode colocar aqui. Perguntando, então, para vocês, né? Não contei muita coisa. O ouvinte que chegou até esse ponto, ele já assistiu o episódio, sabe o que acontece, sabe qual que é o plot twist, pegou as referências. Exemplo, como é que os judeus eram chamados pelos nazistas? O povo barata. O povo barata. Existem inclusive filmes, não é verdade? Eles faziam filmes educativos, entre muitíssimas aspas, onde você tem os judeus, né? Eles falam que eles são como ratos e baratas. Sim. E mostram como eles vivem na sujeira e na podridão, sendo que eles estavam vivendo em guetos, né? Então, acho que tudo isso cabe aqui, né? Apesar do pessoal falar assim, um roteiro assim não é tão legal, é muito gore. Eu acho que ele mostra, inclusive, a tecnologia. Parece um grande videogame, né, gente? Tem momentos que parece um grande videogame. Se a gente pensar, esse aparelho, esse chip que tem implantado nos soldados, ele com certeza, se não for a mesma tecnologia, ele está muito relacionado com a tecnologia que a gente viu no episódio Playtest e também no episódio San Junipero. Eu ia até mencionar, o Marcos falou, você lembra, né, Fábio, do grão? Sim. Tinha episódio do grão também, que o cara coloca o grão e ele consegue rever, né, as coisas, né? Exato. E tal, momentos, né? Tem isso, sim, concordo. Essa tecnologia é interessante. A gente já falou sobre isso, acho que no primeiro programa, né? Que na verdade parece que está tudo interligado, mesmo que de maneira meio sutil, né? Os episódios estão interligados. Aparentemente eles fazem parte da mesma linha temporal. Né? E eu tô vendo aqui na Wikipedia uma informação que eu não sabia, que eu não lembrava, é que tem um personagem que canta uma musiquinha, né? Não sei se é um personagem que canta uma musiquinha. Tem um dos personagens, quando tá apontando a arma por uma das baratas, entre aspas, né? Ele cantarola uma musiquinha que é cantada pelo personagem da Jessica Brown Findlay no episódio 15 milhões de méritos da temporada 1. Então, ou seja, você já saca que provavelmente, né? Muito provavelmente a mesma timeline, né? Sim, é verdade, né? É interessante porque claro, né, se a gente pegar e faz um paralelo com as guerras hoje, né, a guerra, claro, obviamente, ela foi se modernizando, né, conforme o tempo foi passando. E hoje em dia se usa muito tecnologia, né, e essa tecnologia também falha. Essa questão da dessensibilização, da ausência de empatia, é algo que os caras buscam nos soldados. Porque eles não querem qual é o militar que seus soldados têm empatia pelo inimigo, né? Obviamente tem que esquecer que eles são humanos e descrevê-los como insetos e eles verem as pessoas, que sim, esse é o plot twist da história, como baratas, né? Que depois vai dar falha nessa máscara desse soldado, não é verdade? E ele vai ver como ser humano. Aí que buga, né? Aí dá tela azul, porque é ser humano, é que nem você, é ser humano. Mas o interessante é isso, na verdade o bug acontece quando uma das baratas joga uma luz azul de um LED, de um objeto pequeno na cara dele, e isso é que dá uma espécie de vírus na máscara dele, né? E faz com que a coisa comece a entrar em pane, né? E ele começa a se questionar sobre o que ele tá vendo, né? É verdade, eles desenvolvem, né, uma coisa para poder dar pane. Olha só, é muito trágico isso, né? Você tem que desenvolver algo para que a pessoa possa te ver, né? E te ouvir, porque eles também não escutam, eles escutam grunhidos, né? Exato. É muito assustador. Isso também tem a ver com aquele episódio, quer dizer, em parte, né? Com aquele episódio do especial de Natal, que as pessoas, você pode acionar um dispositivo e bloquear a outra pessoa da tua visão, da tua audição.
Né? Sim, episódio sensacional. É apavorante, um dos mais apavorantes pra mim. E eu acho que isso é uma tecnologia quando a gente né? bloqueia alguém no Facebook ou no Twitter, é assim, né? Sim. A pessoa não vai ter acesso mais a gente. Mas, não sei se vocês vão concordar, Fábio e Angélica, é que pra mim, parece que algumas coisas aí não se encaixam perfeitamente. Por isso que eu achei esse episódio talvez o mais fraco da temporada, embora ele seja muito interessante. Por exemplo, eu vejo que os caras estão construindo um aparelho, né? Estão fazendo uma aparelhagem para tentar impedir que o meu implante funcione. Tudo bem que o cara nem sabe exatamente o que o implante dele faz. Mas aí você já poderia imaginar, caramba, eles têm essa aparência, mas se eles estão mexendo com aparelhos eletrônicos, eles têm inteligência. Então isso já poderia gerar uma empatia sem necessariamente eu ver o rosto humano deles. Uma curiosidade para as pessoas, você não comentou. Você sabe de onde que é esse Malak Kirby, esse ator? Não, esse cara fez 3 coisas interessantes na televisão, tá? Mas uma delas os brasileiros não devem ter visto, que ele trabalha na série EastEnders, que é uma espécie de novelona da Globo, só que britânica, né? E ele fez o último episódio da última temporada de Doctor Who. Aí é coisa com o Marcos. O Marcos é o apaixonado por Doctor Who daqui da gente. Eu tô começando ainda, tô conhecendo. Tem que conhecer, vamos conversar sobre isso outro dia. E outra coisa que eu não sabia, porque eu não acompanhei até agora, é aquela nova, o remake da série Raízes. Ele é o Kunta Kinte nessa versão. Olha, Raízes é da minha época, da sua e quem fazia o Kunta Kinte era o George LaForge, da nova geração de Star Trek, que era aquele engenheiro cego. Sim. Cara, anos antes o cara fez o Kunta Kinte, ó. Maravilhoso. Tu reparou que tu caiu, né? Tu falou que achou uma divergência e tal. Não. Mas eu queria até colocar uma opinião em relação a isso. Porque é assim, se você... eu tô colocando uma opinião pessoal. O soldado, muito dele é muito massa de manobra, né? Eu não esqueço uma fala que tem, a gente grava sobre diretoras. Se você chegou aqui, você tem que saber que eu faço feito por elas, por favor, né? E a gente falou da Samira Makhmalbaf, né? Ela tem um filme chamado Às 5 da Tarde. Tem um momento que ela pergunta, entendeu? Ela conversa, elas encontram um soldado. E o soldado não sabe nem o motivo da guerra, por que ele tá ali. Então, eles são muito massa de manobra. Outros soldados estão lá porque eles precisam, sabe, mandar o soldo pra casa, né? E tal, né? Não é uma mentira isso. Claro que tem um componente também de crueldade, né? Se a gente for analisar coisas que a gente já viu, e principalmente nesses territórios invadidos, né, e tal, né? Os caras jogando bomba... Eles vendo o pessoal longeão se escondendo, gente desarmada e jogando bomba. E tu olha isso horrorizado, né? Tu fala, caralho, que isso, cara? Tu tá só matando um transeunte lá na puta que pariu, né? Os drones mesmo, né? Quantos ataques que tem com os drones que atacam locais errados, tu não sabe nem realmente se é errado mesmo, eles achavam na cabeça deles que tinha algo ali, né? Então é tão complicado esse negócio da guerra, né, dessa máquina, né, da guerra, né. Os Estados Unidos mesmo, eles estão em guerra há quantos anos, gente? Né, com algum país, ou invasão em algum país, né. Mas é aquilo que a gente chama de complexo militar industrial, né. Uma das teorias que mais se sustentam atualmente é dizer que os americanos, isso vários autores falam, inclusive Noam Chomsky, né, os Estados Unidos continuam mantendo guerras porque eles criaram uma situação muito, muito complicada para eles em termos de produção de armamentos. Eles precisam botar isso em algum lugar. Se não tiver guerras, eles fecham as indústrias de armamento. Então, ou vai cair muito, porque vão vender para alguns exércitos que não são tão poderosos quanto eles, então não vão poder pagar muito. Aí eles acabam tendo que promover guerras, e aí também lutam. Atualmente, vários países dos quais eles saem contratam equipes de mercenários. Tem mercenário até do Brasil nesses lugares. Já vi umas entrevistas muito loucas. Sim, o Brasil tem colaboração com armamentos. Então tem uma história de colaboração com armamentos. Vendem armamento pra caramba pra esses mercenários também. Então, quer dizer, gente, vou falar uma coisa aqui. É uma coisa muito escrota, né? É horrível, cara. É assim, não, eu queria, até fiz essa volta toda pra falar pro Marcos essa questão que parece que não cabe, né? Como é que você tá vendo um ser que ele não deveria ter inteligência, não é? Ele é um monstro, né? Ele criou uma tecnologia, ele tá apontando pra vocês tecnologia e tal, e, cara, eles não estão ligando, porque aí entra a questão da empatia, né? Não adianta tu falar que um judeu no campo de concentração, eu sou um professor, eu sou um filósofo. Cara, você não é nada. Você entende? Você não é gente. Então é foda, é nesse sentido, entendeu, Marcos? Sim, não, mas o que eu quero dizer assim,
Então, na verdade, isso tudo que vocês estão dizendo, na verdade, prova que eu não preciso ter um negócio que faça eu ver o cara como uma barata. Eu já tenho uma super estrutura de ideias que faz isso perfeitamente. E essa ilusão, o roteiro usa de muitas conveniências para que essa ilusão só seja quebrada com a falha do aparelho. E, na verdade, você teria N possibilidades de alguém te alertar e falar que você está vendo um negócio que não é o que você está vendo, né? Eu pensei a mesma coisa. Sentido. Né? Eu pensei a mesma coisa, Marcos. Eu acho que tem uma coisa muito, muito louca, que a série, nesse sentido, o Charlie Brooker sempre trabalha muito bem o roteiro. Mas é o que você falou. Eu acho que também como a Angélica falou, que você vai encontrar várias pessoas ali que estão fazendo guerra porque elas querem, porque tem sede de sangue, tem sangue nos olhos, e essas pessoas estão cagando se os caras lá são baratos ou são outros humanos. O que o cara fala no final pra ele, né, que eles precisam purificar a linhagem genética, ou seja, é eugenia, como os nazistas tentaram fazer. E esse rapaz, o personagem principal, como é que é? O Stripe, né? Ele fica apavorado. Agora, tem um colega dele ou dois ao longo da série que não estão nem aí. Tu aposto que se dissesse pra ele, é gente? Tá bom, me mostra de tanto que eu atiro, que eu mato. Não tem menor problema. Continua achando que, se o cara explicar pra ele, cara, aquele cara lá é gente, tá? Mas você, ok, mas é o seguinte, ele não é legal geneticamente, você entende? A gente precisa purificar a linhagem. Então, ele falou, beleza, eu vou lá e mato. O cara não quer pensar. Foi muito bem colocado essa questão aí, né? Mas pra série ter essa questão tecnológica e tal, eles acabaram utilizando esse plot da máscara, né? Mas eu concordo plenamente com vocês, né? Independente deles entenderem que são seres humanos ou não, né? Eu acho que isso daí é mais pra fazer um comparativo. A série, ela usa isso daí, é minha opinião, ela usa esse comparativo da máscara, essa questão que ela meio que não se encaixa, pra fazer uma óbvia comparação com o que acontece com a gente aqui no mundo real. Porque a gente sabe que são seres humanos, a gente pode não compreender a cultura deles, a gente pode não conhecer, né? A gente pode não se esforçar minimamente pra, né, querer olhar nos olhos de quem tu tá atirando, né? Já que hoje em dia tu atira de muito longe até, né? Mas são seres humanos, então é meio pra mostrar o horror. Que lá eles estão usando uma máscara, pelo menos alguns, né? Pra fazer esse serviço cruel e absurdo, insano. E a gente nem máscara tem. Né? A gente tem um preconceito, que a nossa máscara é o preconceito. Tem uma hora também, no final, que o cara fala assim que na Primeira Guerra Mundial só 15% das pessoas conseguiam disparar, na Segunda também. Eu até fiquei pensando, mas caramba, as duas guerras mataram, sei lá, quase 70 milhões de pessoas. Então o pessoal, pode ser que no começo, mas depois o pessoal começou a atirar de boa, né? E a gente sabe que teve uma corrida pro alistamento na Primeira Guerra Mundial. O pessoal queria ir pra guerra, na verdade, né? Então aquele discurso também é uma cena muito boa, diga-se de passagem, uma cena excepcional. Mas aquele discurso você sente também que, né, tem uma outra inconsistência, talvez. Mas o que também não diminui o episódio. Eu acho que ele é bem, bem legal e ele discute muita coisa de hoje, né? Você está tendo aí o processo de desumanização dos muçulmanos, né? Que a mídia faz para facilitar que eles possam depois ser alvo de ações militares que visam, obviamente, recursos naturais, né? Que o pessoal quer roubar de lá, né? E se quisermos, podemos ficar aqui no Brasil, quando você fala, por exemplo, de imigrantes haitianos. Existe também uma coisa, porque a maioria inclusive é negro, então quer dizer, nos últimos tempos, infelizmente, o racismo tem voltado, ele nunca teve ausente, né? Mas ele tem se mostrado mais na superfície das coisas no Brasil ultimamente, né? As pessoas falam, tem acontecido de vez em quando agressão a imigrantes, nas manifestações, geralmente da direita, se coloca muito essa questão de que fora, né, as pessoas, fora os imigrantes, a coisa dos médicos cubanos também, não por serem médicos, mas por serem cubanos, né? Então, tipo, o cubano não é gente, o cubano é comunista. E o que é o comunista, gente? Eu já falei várias vezes, já falei inclusive no 3 Páginas, e teve um cara que me mandou um e-mail educado, mas dizendo que eu tinha que ter até um discurso mais consistente para não afastar as pessoas que não fossem de esquerda do meu podcast. Aí eu falei, cara... eu não estou querendo afastar ninguém, o podcast não é de política, mas ocasionalmente eu posso sim comentar, porque eu não vou esconder de ninguém o fato que eu sou marxista, eu sou de esquerda. E eu quero até que as pessoas saibam o que é um marxista, né? Para entender que não é uma barata, que é gente, né?
É claro. Eu queria trazer também mais uma coisa para vocês que eu vi no episódio, que é uma coisa interessante, né? Me parece que nesse futuro distópico e tal, né? Esse pseudo-futuro distópico, eles têm, enquanto eles estão sonhando, eles estão tendo, tipo, encontros sexuais, não é? Não tem algo assim? As pessoas estão tendo ali, visitam seus parentes. Dentro dos sonhos é que eles conseguem ter ali minimamente um retorno, né, pro mundo fora daquilo, né? E é até curioso, eu lembro que quando a gente assistiu, a gente achou até engraçado, né, Marcos? Esse negócio, como começa a dar falha nesse sistema dele, desse soldado, Stripe, ele começa, tipo assim, ele tá com a esposa dele, aí aparece uma outra igual a esposa dele, daqui a pouco ele tá com 3, um monte de mãos, né? Vira quase um Sense8, né? Tudo com a esposa dele. Outra coisa também que o pessoal comenta, essas questões das guerras, tem documentários. A gente já gravou um podcast muito legal, gente, eu recomendo. Desculpa até mencionar, né? Mas eu acho que é válido. A gente falou de Johnny Vai à Guerra, né? Do Dalton Trumbo. A gente falou do filme, conversamos sobre documentários, etc. E tem muito isso, aqui tem inclusive a questão do abuso sexual e da violência sexual, né? Então parece até que nesse mundo, por exemplo, a violência sexual, porque tem uma mulher soldado, não tem? Que é amiga dele. Tem duas. Tem a soldada e tem a comandante, né? Tem a comandante que também é uma mulher, né? Até achei interessante isso daí. Essa questão da violência sexual, entendeu? Que é uma coisa que existe, né? E é maior problema. Ele não é colocado lá porque nos sonhos deles estão tendo relacionamentos sexuais e tal, né? Ainda isso está bem, sendo suprido de alguma maneira. Ainda bem que quando começa a dar falha na máscara dele, a moça com quem ele tá se imaginando ali, né? Fazendo amor, ela começa só a dar uma tremidinha. Ela não vira o Trump, né? Aí isso era um problema sério. Nossa... Porra, mas aí não dá, né, realmente. Agora, pelo amor de Deus. Pra mim foi um episódio interessante, porque ele coloca essas questões, né? Porque assim, até um episódio mediano de Black Mirror é um bom episódio de uma série. Isso é interessante, né? Porque a gente vê muitas dessas séries, acompanho várias. A série vai trazendo coisas interessantes que vão suscitar o diálogo, saca? Sim. Nesse sentido, o episódio ele é muito bem dirigido, muito bem conduzido. Nesse sentido, eu acho ele meio que impecável também. Talvez visualmente, não sei, é um dos talvez menos inventivos também visualmente. Tudo funciona ali, mas nada é assim, muito criativo também, né? É um episódio de futuro alternativo militarizado meio genérico. Tem uma expressão que se usa muito, que é assim, direção burocrática. Que eu acho que essa direção foi burocrática, não no mau sentido, mas como você falou, não é criativa. Tanto é que do meio pro final do episódio, eu não sei se vocês perceberam, a coisa quando começou aquele lance a máscara dele dar defeito, eu comecei a imaginar se as baratas não eram humanos. De verdade, entendeu? Já matei a maior parte do final ali. E eu acho que não foi tão complicado, porque é muito esquematizado. Quem estuda roteiro vê aquilo ali e diz, caralho, é que nem uma partida de xadrez, entendeu? Você analisa e diz, ok, então agora só pode ir pra esse lado a história, né? Pode ter um plot twist que surpreenda, mas não acho que seja o caso. Realmente não me surpreendeu no final. Eu também matei essa charada muito antes, viu, Fábio? Mas assim, é que nem eu falei, apesar de ser um feijão com arroz, né, vamos colocar assim, né, ainda foi um feijão com arroz que dá pra encarar. Não dá, eu adoro feijão com arroz. Eu também. Uma das coisas que eu mais aprecio em Black Mirror é esse negócio de cada episódio, ele pode ser assistido separadamente. Exato, né? Exato. Isso é muito interessante na série, porque você tem ali, ele te coloca ali uma situação, para você analisar o que você acha dessa situação, tal, e pronto, é isso, entendeu? E você, a partir dali, você vai gerar discussões, né? E claro, todos os episódios trazem, de uma maneira ou de outra, uma certa sensação de desconforto. Esse daí trouxe, claro, óbvio, guerra, baratas, e não dá para evitar fazer a comparação com refugiados. A gente tá vivendo ainda, né, apesar de não ser tão falado, ainda essa questão dos refugiados nos países, né? Então é muito complicado isso. No nosso país mesmo, a gente está quase vivendo um estado de exceção, né? Se é que já não está vivendo, né? Então é bem embaçado, né? Não, é muito complicado. Não, realmente é muito difícil
nessas coisas que a gente vive atualmente. As séries de TV, com relação ao que você falou agora da DC Anthology Series, que a gente já tinha falado no primeiro episódio dessa trilogia aqui, eu acho que Lost é o começo do fim para as séries tradicionais americanas, entendeu? Foi quando as pessoas começaram a perceber que você não consegue mais estender uma série, né, até determinado ponto. Eu estou falando de séries inovadoras, né? Você pega séries tradicionais como as séries de super-heróis da Warner, como Flash, Arrow, eu acho que elas estão indo muito bem. Elas ainda têm um regime, um sistema que está funcionando. Eu acho que poderiam melhorar se fizessem o sistema HBO, Netflix de 10 episódios e tal, né? Mas ok, eu acho que ainda esse sistema vai durar mais alguns anos. Mas essas séries mais legais, como, por exemplo, parece que muita gente não está mais aguentando o Walking Dead agora. Já está chegando num momento também de esticamento muito grande. Game of Thrones, que bom que vai acabar ano que vem, porque também senão ia fazer a mesma coisa, né? E aí acho que agora... Eu acho que vai ter mais 2 anos ainda, Fábio. Game of Thrones ou Walking Dead? Vai ter mais 2 temporadas. Putz, não, aí também já é complicado. Sim. Pois é, mas eu compreendo, sim, eu entendo isso daí. Pra gente que gosta muito de séries, eu até entendo porque tem a questão da série que é pra TV aberta, tem a série que é pra TV fechada. Então, às vezes, a série que é pra TV aberta é uma coisa mais light, né? É quase que uma novela, pode-se dizer assim, né? Então, e tem séries interessantes. A Supergirl mesmo, eu tava acompanhando, me divertindo bastante, sabe? E tal, não cheguei ainda no ponto que aparece Superman, que falaram que aparece. Eu falei, nossa, quero ver. Eu gosto muito mais desse padrão, claro, HBO e tal, que as séries vão ter muito mais cuidado, né? Uhum. Eu acho que nesse bolo todo, Black Mirror ele faz um diferencial. Qualquer série, ela pode colocar discussão, coisas que a gente tá vivendo agora, ou que a gente já viveu, ou uma análise, ou uma autoanálise e tal, cara, tem valor. Então, né, bom episódio interessante sim, cara. Eu recomendo muito, assim, como eu disse, assim, o pessoal dá uma buscada nesses documentários e tal, tipo Arquitetura da Destruição, sabe? Essas coisas assim, que você consegue formular, inclusive, um pensamento, é meio que um complemento. Black Mirror é uma espécie de série que eu acho que é assim, gente. A gente começa a abordar essas temáticas, assim, interessantes, né, angustiantes, e a gente vai embora. Eu acho que esse episódio do Black Mirror, a lição que ele deixa é que os indivíduos, as pessoas, elas não precisam fazer guerra uns com os outros. É os governos que precisam. Só que eles mandam você, né? A hora que você perceber que você, como enquanto indivíduo, não precisa da guerra, talvez as coisas até um dia mudem um pouco, mas tá difícil. Putz, é verdade. Concordo, gente, concordo. Vamos então passar para o próximo episódio? Vamos. Esse é o Tusk, ontem à noite. Merda. Acharam que eram convulsões, foi levado para o hospital. Teve que ser anestesiado para parar de se mutilar. A radiografia parecia indicar algum tipo de placa ou tumor no cérebro, então ele foi levado para ressonância magnética. Basicamente um ímã gigante. Arrancou a abelha da cabeça através do olho. Estragou o IDA também. O seu está mais intacto, então precisamos para análise. É evidência. 2 é um padrão. Acaba com qualquer teoria sobre um defeito. E são vítimas parecidas. Parecidas? Ambas envolvidas em polêmicas na internet. Existem 1 milhão de jeitos mais fáceis de se matar alguém. Desse jeito, dá pra fazer do outro lado da rua. Sem digitais, sem DNA. É quase matar com pensamento. A Joe Powers e o Tusk, os 2 estavam sendo linchados na internet há horas. E nos 2 casos, as pessoas estavam tweetando as fotos acompanhadas dessa hashtag. Morte-a. Como nossa amiga professora. Certo, e ela não sabia onde tinha lido. Mas, rastreando, parece que o primeiro uso real da hashtag foi na semana passada. Por quem? Parecem tweets idênticos de um conjunto de contas robô. Automáticas. É que nem spam. É alguém tentando emplacar a tag, sabe? Divulgando. É uma isca. A pessoa estava querendo que os outros mordessem. E olha os avatares do remetente. Abelhas? Merda. Tá bom. E tem mais. Cada tweet tinha um vídeo com instruções anexado. Esse. Jogo das consequências. É um concurso de impopularidade. Escolha alguém que você não gosta. Se bastante gente usar o mesmo nome, é essa pessoa que vira o alvo. Aqui, olha. Tem alguém fazendo uma enquete pública e eliminando o vencedor.
Meu Deus, isso é uma loucura. É, e tá crescendo. No primeiro dia, 63 pessoas usaram a hashtag com a Joe Powers, tá? No segundo dia, 223 usaram com o Tusk. Quem tá usando agora? Olha, muito mais gente. Tem um bom número de votos por chanceler. Mas, em primeiro lugar, tem 880 pessoas votando em alguém chamada Clara Meads. Quem é essa? Clara Meads. Tá. Parece que ela participou de um protesto e tirou uma foto na frente de um memorial de guerra, fingindo mijar nele. Parabéns, Clara. É, a votação tá quase no fim e as menções dela estão estourando. O Tusk ainda não é conhecimento público? Não. Então as pessoas não têm como saber que a hashtag funciona. Estão usando pra assustá-la. É, mas ela vai acabar morrendo. Nós temos que encontrá-la antes das 5. Vamos lá? Uma DCI, que é uma espécie de detetive da polícia lá britânica, começa interessante. É um episódio de flashback, na verdade. Começa com ela sendo chamada para uma audiência sobre um caso que a gente não sabe qual é. Aí, quando ela vai começando a falar, joga pra ação que a gente vê no episódio. Né? Que é uma jornalista que é encontrada em casa com a garganta cortada. E aí essa detetive vai investigar, e aí ela tem um incômodo com a... Ela recebe uma parceira nova nesse mesmo dia, que é uma garota nova e tal, e que era de forense, né? Cyberforense, tipo essa série CSI Cyber, né? A garota começou a ficar envolvida emocionalmente, porque ela tinha solucionado um caso de sequestro de uma criança, e aí ela passou a querer ficar mais em campo. E no começo essa detetive é muito chatinha, a Karen Park, né? Que é a principal, que é a Kelly MacDonald. Aliás, a Kelly MacDonald trabalhou em Trainspotting, gente. Ela era a adolescente que namora o Ian McGregor. E eu fiquei chocado, porque eu demorei pra entender quem é essa mulher que eu conheço ela de algum lugar. Aí, pá, tá lá. Nossa, aliás, é uma atriz maravilhosa. Eu adoro viu? ela. Quando eu a vi nesse episódio, o último, eu falei, nossa, eu espero muito daí, porque ela é muito contida, né? Eu gosto muito do jeito que ela atua. Eu acho que o que salva o episódio são os atores. Ela tem uma atuação que eu acho que é impecável, entendeu? Então segura muito bem o episódio, né? Oh, não, e sem contar, Fábio, só uma menção, ela tem um papel, uma ponta praticamente tão adorável, né? Eu gosto muito daquele filme Em Busca da Terra do Nunca. Ah, sim, sabe? Verdade. Que é com Johnny Depp, né, e tal. Mas ela faz o Peter Pan no filme. E é uma ponta tão, né? Ela é muito, eu gosto muito mesmo dela. Assim. Na verdade, esse plot é interessante. O plot em si não é muito complexo. Os desdobramentos é que vão, né, tornando a coisa mais complexa. É um episódio que tenta se sustentar no suspense, né? Porque é o seguinte, já no começo, essa detetive descobre que a jornalista tinha recebido uma hashtag no Twitter, isso é explicitado, não é um aplicativo novo, é o Twitter mesmo, que é a hashtag Death2, quer dizer, morte a. E toda vez que alguém transforma uma figura, uma celebridade numa figura odiada, você coloca a hashtag morte a fulano de tal. E aí ela descobre que isso pode estar relacionado a umas abelhas robôs. Existem drones, né, de abelhas que foram criadas por uma empresa chamada Granular, porque Sim. As abelhas praticamente estão extintas na humanidade, estão extintas no mundo. E as abelhas servem com um mecanismo muito, muito simples, mais ou menos, e inteligente de polinização. Esses drones levam pólen de uma flor para outra e tentam cumprir parte do papel das abelhas. Não produzem mel, lamentavelmente, né? Mas é um preço a pagar pela extinção, né? E aí a menina que é a cyberforense, ela levanta a possibilidade das abelhas terem sido hackeadas. E no começo, claro, o cara diz que isso não é possível, perereta, mas acabam se tocando de que pode ser o caso. Outras pessoas também que recebem a hashtag mortear são transformadas em alvo e são mortas em circunstâncias que você vai descobrir realmente que tem a ver com a abelha. O que acontece é que geralmente basta uma abelha só, que ela entra pelo ouvido da pessoa e provoca um coágulo no cérebro e mata a pessoa. É praticamente isso que acontece. E aí elas vão pesquisando e descobrem que tem uma pessoa por trás disso que uma pessoa só que hackeou isso. Só que ao contrário do episódio lá do Shut Up and Dance, a gente acaba descobrindo quem é essa pessoa, quem é esse hacker. Que esse hacker tem um nome, né?
e também é uma pessoa que sofreu, que foi prejudicado por uma empresa. Sim, ele viu de perto, né? Uma amiga, né? Sofrer com isso. E ele também foi empregado da Granular. Então ele é demitido da Granular e ele faz um manifesto, escreve um manifesto e quer forçar as pessoas a enfrentar as consequências de suas ações, né? E aí mas ele já deixou o país, ele não está na Inglaterra mais, é muito complicado o pessoal pegá-lo, né? E aí a coisa vai se encaminhando para o final, né? Onde tem uma coisa, e aí volta e meia aparecem pequenos flashbacks dela, flash forwards dela na audiência. Aí nós vamos descobrir por que é a audiência, né? Essa audiência é feita assim algumas semanas depois, ou meses depois do que aconteceu, porque de repente o Garrett fez uma espécie de salvaguarda cibernética, que se conseguissem desativar lá as abelhas, ele ia fazer o seguinte, ele não, para não mais ficar ligado à hashtag Death2, ele simplesmente as abelhas automaticamente se voltariam contra todo mundo no Twitter que escreveu a hashtag Death2. Inclusive uma pessoa do laboratório deles, com quem eles trabalham, que participa bastante do episódio, que eu não lembro o nome do personagem agora, acho que é o Nick Shelton, que é um parceiro da Karen Park. E você percebe com um certo suspense meio Shyamalan lá daquele episódio, aquele filme lá dele que a natureza se vinga da humanidade, né? Nossa, é um filme terrível. No final me lembrou um pouco isso, porque você percebe que as abelhas vão matar centenas de milhares de pessoas que estavam no Twitter fazendo essas ameaças. E aí, pelo que você percebe no final, né, ela dando audiência, realmente mataram essas pessoas. Então houve uma chacina. Sim. Mas e aí 300 mil, né, mais ou menos isso, 300 e poucas mil pessoas foram mortas. E aí a Karen Park tá arrasada, porque ela sabe que ela foi uma das responsáveis por isso, né? Mas aí a gente vê no finalzinho uma coisa que é tirado direto de Silêncio dos Inocentes, do filme original, né? Com oh meu Deus do céu, tá falando de Westworld agora aí, como é que eu vou esquecer? Anthony Hopkins, obrigado, Marcos. Que é no final, quando ela tá indo embora, na audiência ela fala também que a parceira dela, a cyberforense, aparentemente se matou, aparentemente cometeu suicídio, tirou a roupa e entrou no mar, e se matou porque não aguentou também esse peso. Mas quando ela entra no carro, ela recebe uma mensagem anônima, dizendo, achei o cara. E aí a câmera volta, a gente olha a garota com outras roupas num país que a gente não sabe onde é, acho que na Itália, não sei, e ela começa a ir atrás do cara. O cara vira uma esquina, ela vira a esquina atrás do cara e acaba o episódio. Ou seja, provavelmente ela vai matar o cara porque ela quer se vingar e ela tá dada como morta, então foda-se, né? Ela não tem nada a perder mais. Esse final eu gostei. Muito. Mas ele foi considerado um dos episódios mais fracos. Ainda hoje eu vi no Facebook um cara dizendo que achou esse episódio uma merda. Que eu acho muito injusto. Mas o que vocês acham? Agora eu vou inverter o papel da Angélica e perguntar pra vocês. O que vocês acham disso aí? Veja bem, né? É que nem eu falei, eu acho que todos os episódios têm seu valor, né? E obviamente ele fala de um problema que a gente tem que lidar com ele hoje. Ainda mais a gente que tem blog, que tem podcast, que usa rede, que é a questão dos haters, não é? Como é que você vai lidar com pessoas que você não conhece, muitas vezes não tem identidade, porque são nicknames, né? Muitas vezes, né? A nossa geração, nós três, todos nós somos mais velhos que 40 anos de idade. Então a gente, inclusive, viu como é que foi esse procedimento, esse processo, né? A gente pegou Orkut, a gente pegou MSN, então a gente foi vendo essa maneira de lidarem. Antigamente eu lembro no Orkut, que era assim, você escrevia um testemunho, não é? No Orkut da pessoa, mas a pessoa podia admitir ou não. Exato, né? Isso fica registrado lá. Hoje no Facebook, se você adicionar a pessoa, às vezes nem precisa, dependendo se for uma página, né, para você tiver, a pessoa vai lá também escreve o que quer, né? Uma pessoa que você não conhece, tanto como a gente tem essa proximidade, por exemplo, com o ouvinte, né? Que muitos ouvintes, eles consideram a gente, isso é uma coisa muito legal, isso é uma análise mesmo. Os ouvintes, eles se sentem à vontade com a gente quando eles gostam do podcast, porque você é um amigo, conversando com eles. Eles te conhecem de certa maneira, o que você pensa, como você pensa, né? Então, é interessante porque como é que você vai lidar quando alguém tem ódio de você? Eu já tive que lidar com ódio de algumas pessoas. Ódio.
Então eu já tive que lidar com pessoas tentando me prejudicar, entendeu? Tá Mas legal. é basicamente isso que eu queria dizer, Fábio, que essa questão que o episódio traz, que é a questão de como lidar com ódio, entendeu? É muito importante. Sim, é muito importante. sim. Eu acho que você pegar o episódio e falar que é uma bosta, eu acho que você tem que reassistir o episódio. E sabe o que é engraçado? Você tem que dar uma olhada nessas polêmicas Sim, aí, a polêmica da Maju, a sua xingando ela de, né, nomes horrorosos, e você reassistir esse episódio. Porque é muito fácil você pegar uma hashtag, vamos pegar um exemplo qualquer, assim, e você falar assim, hashtag fulano se ferrou. Entendeu? E vai todo mundo, até mesmo gente que não apoia, reproduzir a hashtag. E aí que tá, é uma coisa meio automática. Até quem não apoia isso, vai utilizar a hashtag para poder ser respondido e a sua resposta ser localizada. Então, claro, né, que se todo mundo utilizar, vamos supor, se pegar Death to Trump, entendeu? Ia ser a mesma coisa, ia acabar, já pensou? Sim. É nesse sentido que eu quero dizer. Então Concordo. não dá pra gente falar que ele não presta. Não, mas inclusive o que você falou no começo do programa, eu achei brilhante. Sabe por quê? Porque só o fato de eu ter lido agora essa sinopse, eu fiquei com vontade de ver de novo o episódio, principalmente o final. Não é um episódio ruim. Talvez um episódio que talvez, apenas talvez, ele tenha sido mais longo do que deveria. Mas não acho também isso ruim, não. Eu gosto de episódios longos. Eu acho que me deu vontade de rever. Talvez seja daqueles episódios que você precisa ver mais vezes para poder apreciar melhor. Eu queria só trazer uma coisa. Uma das paranoias, né, existentes é a questão da nanotecnologia, não é? E nesse episódio acho que tem isso, a questão da nanotecnologia, das abelhas, né, e tal, né? Quem foi que não assistiu o B-Movie, né? Sim. Então, eu assisti, pelo menos, adoro, gente. Mas assim... esse negócio de você, caramba, já pensou se uma mosquinha que entra na tua casa, ela pode estar te filmando, a gente tava falando do Charapendence, e a gente falou desse negócio das Smart TVs, não é? Que estavam lá gravando áudio e tal, recebendo dados. Então, cara, essa é uma questão da tecnologia que preocupa as pessoas, né? Quando você pode estar sendo vigiado, está sendo observado. Agora, claro, a tecnologia nesse caso, em teoria, ela estava sendo usada a priori para uma coisa boa, né? Sim. Que é a polinização e tal. Só que olha só como é que ela pode ser desviada, né? Mas um técnico eficiente. A gente fica sabendo também que as abelhas também elas podiam ser usadas como dispositivo de vigilância, né? Sim. E espionagem. E aí, coisa do drone, né? Elas são essa questão das abelhas, elas são a metáfora para os drones de vigilância, e que em alguns locais está se discutindo a questão de drone de vigilância possuir arma também e poder abater um suspeito no momento em que ele está tentando cometer um crime. Inclusive o próprio Obama admitiu que pelo menos em 2 momentos foram usados drones para abater cidadãos ou enfim, alguém que estava sendo vigiado à distância. Isso gerou uma discussão muito grande, enfim, até porque realmente, digamos que alguém se aposse ou hackeie esse sistema e resolva usar o drone para outras coisas, né? Uhum. Na verdade, sabe o que acontece? Eu acho que esse episódio, se é que ele é problemático, ele pode estar sofrendo de uma coisa muito simples. É um tipo de temática que já é muito comum na ficção científica. Esse tema dos drones, o próprio Black Mirror já falou de drones em outros episódios, em outras temporadas, né? Então não é muito incomum você pensar que não importa o tamanho do drone, ele pode ser hackeado, né? Uhum. Isso tem muito em ficção científica. Não só em filme americano, você tem isso em livros de ficção científica e você tem em anime, inclusive. Eu não vou lembrar agora nomes, posso até depois tentar lembrar algum pra Angélica botar em link lá embaixo se quiser depois, mas assim, mas tem muitas séries e livros atualmente que usam muito a questão do drone, então talvez isso também tenha incomodado algumas pessoas que de repente tem uma cultura pop grande e aí olha assim, isso não é, mas já vi isso antes. Mas eu achei que foi muito bem tratado isso nesse episódio. Olha, eu acho que o episódio, vamos colocar assim, ele utiliza como background essa questão tecnológica, né? Obviamente para falar sobre a questão de você se sentir confortável atrás de um smartphone ou de um computador para você despejar ódio e frustração, né? E tal, é meio isso. Acho que a análise que ele pede, apesar que ele coloca essas questões das abelhas e tal, da vigilância,
Mas pra falar isso daí, o que você tá fazendo atrás do teu computador, Sim. né? O que tu tá espalhando? Né? Mas aí acho que é bem isso. Ele discute essa coisa do discurso de ódio, da manifestação de ódio nas redes sociais e o assassinato virtual de pessoas. Você destrói a reputação da pessoa, a pessoa é perseguida, enfim... Ela vira alvo de uma verdadeira campanha, né? E também ele discute essa coisa da vigilância, do drone e tudo. São muitos assuntos que acabam convergindo. Só que em vez dele se aprofundar nessas questões, ele meio que usa o recurso de ter um cara que é uma espécie de gênio do mal e que usa esse recurso meio fantástico das abelhas, enfim, das abelhas mecânicas e tudo mais. Ele sai desse terreno da discussão e vai para uma coisa mais de ficção científica hard, digamos assim, né? Então talvez ele nem se aprofunde nem numa coisa nem na outra, mas dentro de toda essa mistura de temas, ele funciona, ele acaba conduzindo e mantendo um suspense até certo ponto. A gente sente que tem, por exemplo, aquele momento que eles vão invadir a casa onde ele estaria e na verdade ele já não tá mais ali. Isso é meio clichê de filme de investigação e tá meio ali para esticar o episódio. Tem uma outra coisa que talvez não precisasse estar ali, mas mesmo assim ele funciona. Então a dinâmica que tem entre as atrizes, a que faz a chefe de investigação e a moça do Cyber CSI, como elas vão aos poucos ganhando um respeito um pela outra, a amizade que vai se criando entre elas é bem legal. Gostei muito dessa dinâmica da sororidade, né? Sim. Mas é meio isso. Acho que o episódio ele discute a questão do ódio nas redes sociais, ele discute a questão da vigilância, ele quer ser uma história de investigação com ficção científica, com comentário social. É difícil pegar todos esses elementos e mas ficou legal. Mas ele é legal, ele funciona. Enfim. Aquela cena, por exemplo, aquela cena que elas vão para uma casa, começa a ter a invasão mesmo das abelhas de uma vez, é muito legal, gente. Gera tensão, entendeu? A fervura dele vem, entendeu? Aos poucos com o episódio. Claro que ele tem esses flash forward. Eu até pensei, uma coisa que me deixou em dúvida no começo, foi interessante, eu achei que ela tinha sido presa. Eu pensei que ela tava sendo, ela foi responsabilizada, que deu uma merda. Eu fiquei o episódio todo pensando que ela tinha sido presa. Eu falei, caralho, deu uma merda, ela foi presa. Mas não, ela tava explicando o que aconteceu, né? E depois da morte de, 300 mil pessoas, vai ter que ter uma explicação, inquérito mesmo. E eu acho que não está descartada a possibilidade dela ser presa, porque aquilo é um inquérito, né? Pode decidir depois que ela tem que pagar algum tipo de punição. Se bem que isso não é colocado muito claramente, talvez não aconteça, mas ela não há dúvida de que há uma responsabilidade ali, né? E aí tem que estar se discutindo isso. E aí que eu achei que o final, mesmo sendo chupado de Silêncio dos Inocentes, em termos assim de últimas cenas de roteiro, tá sendo chupado de um excelente filme, então faz todo sentido, né? Como episódio, ele me envolveu, entendeu? Mas é que eu falei, eu acho que, pra mim, entendeu? Não foi um dos piores episódios, eu gostei. As atuações estavam ok, entendeu? Não tiveram grandes cenas, assim. Pra mim, o episódio, por exemplo, que eu achei mais interessantes, assim, as cenas, assim, fotografia, foi, por exemplo, no primeiro episódio, que eu adorei o episódio. Ele é visualmente, eu achei que teve... visualmente muito interessante, muito inventivo, né, e tal. Mas, né, tá sendo um feijão com arroz que dá pra encarar de boa também. Essa coisa também das abelhas terem causado essa grande mortandade, me pareceu até uma coisa meio quase bíblica, né? Parece aquelas 7 pragas do Egito para punir pecados, né? Só que usando a tecnologia. E isso é algo muito evocativo, muito interessante mesmo, né? Acho que um dos pontos altos aí, talvez, de todo esse episódio, inclusive. Concordo. Ah, legal. Lembrar que o cara que dirigiu esse último episódio de Black Mirror, achei interessante também que voltamos pra Inglaterra no último episódio da série, né? Uma coisa interessante. E o cara que dirigiu, ele dirigiu 5 episódios fodásticos de Penny Dreadful. Poxa, opa, legal! Possessão, Gran Guignol, que é um dos meus preferidos. Glorious Horrors, que tem a chuva de sangue, né? Enfim. Meu Deus, gente. Por favor, se você tá escutando esse podcast, se gostar de terror, assista Penny Dreadful, por favor, pelo amor de Deus, cara, é maravilhoso. Muito, muito bom, que boa recordação que você teve, viu? Legal. Não, eu ia perguntar aqui no finalzinho pra vocês, porque as pessoas me perguntaram no Twitter, falaram assim, poxa, vocês vão fazer programa sobre os outros episódios? Aí eu falei, olha, a gente não tem agenda pra isso, né? Não tem como a gente, né? Pelo menos eu, não tenho como, né? Mais de um podcast que eu possuo para poder editar, inclusive. Mas eu ia perguntar aqui nas considerações finais, até essa terceira temporada, o que vocês acharam mais interessante? Daí, os episódios favoritos, o que é mais legal na opinião de vocês?
e tal, valendo da primeira temporada, assim, os mais memoráveis, é isso que eu quero dizer. Tá. Grande Esmagadora é muito boa. Agora, assim, embora o primeirão, né, o hino nacional, né, eu tenha o rido de rir, rido de nervoso, né, porque puta, é maravilhoso. Ele é o Frankenstein. Isso, no criatura. Eu adoro é o Horror. E trabalhou em James Bond também, uma época, ainda com, se não me engano, com a Judi Dench e com Pierce Brosnan. Olha. Trabalhou um tempo da era do MI6. Agora, o que eu gosto mesmo? Eu gosto da primeira temporada, eu gosto do 15 milhões de méritos, que eu acho que é muito... Pra mim, é um episódio que causa uma sensação de terror muito grande pra mim. Sim, que o pessoal, se o pessoal quiser lembrar, é aquele que o pessoal fica pedalando as bicicletas e tem os programas de televisão. É o episódio das pedaladas. Das pedaladas, isso mesmo. E da segunda temporada, o White Bear. Puta que pariu, não, White Bear pra mim é o melhor de todos, assim, das duas primeiras temporadas, né? Gosto muito da garota, né, que foge e não sabe por que tá fugindo, as pessoas querem matá-la, e no final você descobre que a garota é uma puta criminosa, que ela não tem lembrança mais do crime que ela cometeu, e ela tá sendo humilhada constantemente todo dia, né? Todos os dias, é aquele negócio do justiçamento, né, que a gente tava falando no programa anterior, é verdade, né? Marcos, e você? Dessas temporadas aí que você conseguiu acompanhar, o que tu achou mais legal? O que você gostaria de mencionar? Eu acho que, primeiro, que todos os episódios são bons. Eu não tenho nenhum episódio de Black Mirror que eu diria é um episódio ruim. Todos são pelo menos bons, e alguns são espetaculares. Aí eu vou ter que imitar o Fábio na escolha dele. Pra mim, na primeira, 15 Million Merits. Na segunda, White Bear, também, realmente... E agora, na terceira, né, que tem mais episódios, eu vou escolher dois. É o primeiro, que eu esqueci o nome agora do episódio. É o Nosedive. O Nosedive e o San Junipero. São os dois que eu igual a você, mais. Cara. Eu esqueci de falar da terceira temporada. Eu fecho com você também. Nosedive, San Junipero. E botaria também White Christmas, que é o especial de Natal. Aí já bota a cereja no bolo. Ah, maravilhoso. Legal. Olha, eu gostei de... aí vai ser meio foda escolher assim, né, do nada, né? Mas eu até reassisti, Fábio, olha só. Reassisti o hino nacional. E, cara, ele é um episódio sensacional, entendeu? Que ele coloca, sabe, aquela impossible situation, né? Que você fala, cara, o que fazer, né, numa situação como essa? E o pior, quando você faz o que é esperado de ti, o quanto, né, você é repudiado de qualquer maneira, né? Sim. E tal, né? Pra sempre. Né? Então eu gosto muito, tem o Rory Kinnear, então... Na primeira temporada, com certeza, eu gosto desse daí, o hino nacional. Essa história me lembra um pouco a história da bola de sebo do Guy de Maupassant. Sim, né? Sim, maravilhosa. Pra quem não... A gente falou no Game of Thrones BR. Até cantei a música do Chico lá, né? No episódio. Olha só, a gente falando de Game of Thrones, Fábio. Fala do Guy de Maupassant, entendeu? É uma loucura. Cultura é cultura, né? Cultura é cultura. Tudo tem referência, né? Se referencia. Mas eu gosto muito desse daí do hino nacional. Óbvio que eu gosto desse daí do 15 milhões de méritos, também, que é da primeira temporada. Aliás, eu gosto de vários. Da segunda temporada, eu adoro, gente, mas muito, porque eu tenho do Hal Gleason, cara. Eu amo Be Right Back. Nossa, eu amo. Muito mesmo, assim. Começar com Be Right Back é um soco no coração, entendeu? Que a gente tomou, né? Isso aí foi antes de Her, né? Porque Her fez esse sucesso, caramba. Mas antes de Her, eu acho que já rolava o Be Right Back, né? A gente até mencionou, né? Tem o do Hal Gleason e a Hayley Atwell, né? Aí briga de interpretação feia. Sim. Muito legal. Que fala isso do nosso histórico da internet, né? Será que ele realmente reproduz quem a gente é? Isso é muito legal. E claro, o White Bear é muito maneiro. E, cara, assim... Se for pra escolher da segunda, eu vou no White Bear com certeza. Mas eu também gosto do episódio do Aldo, entendeu? Principalmente se a gente for ver agora o que aconteceu com o Trump, entendeu? A gente pegar o episódio do Aldo e assistir agora, depois dessa palhaçada, que foi a eleição do Trump, né? White Christmas, maravilhoso. Eu lembro que na época eu fiquei até com síndrome de abstinência, porque saiu sozinho, né, gente? Né? E eu fui lá totalmente esperançosa, achando que ia ter mais episódios. E dessa temporada, da terceira, cara, eu gostei muito de Nosedive. Muito, muito mesmo de Nosedive.
e com certeza do San Junipero, né? Mas todos os episódios, como a gente falou, cara, eles têm valor, cara. Todos, eles tocam algum ponto nevrálgico, né? Alguma coisa, sabe? Aquele negócio que tu sabe que tá falando contigo, cara. Tô conversando contigo, apontando o dedo pra ti. Falando, ó, você faz isso, sabe? É nesse nível, sabe? Ele tem isso, né? É muito foda, né? Pois é, tá aí. O pessoal pediu pra gente fazer uma escolha, né? Comentar qualquer coisinha, né? Não vai rolar, gente, podcasts assim sobre os episódios anteriores. Mas, cara, tem tanto podcast legal que já falou sobre, né? O Fábio, o próprio Anticast, né? Eles gravaram, pô, sobre os episódios anteriores. Sim, é bem legal o programa deles. Então, quem tá procurando um podcast sobre os outros episódios, pode escutar o Anticast que não vai se arrepender. Isso aí. Certeza. Legal, gente. Então, olha, eu queria agradecer a participação aqui nesse fechamento, né? Dessa temporada. A gente volta ano que vem, de repente, né, Fábio? Opa, né? tô pra falar mais sobre a próxima. Mas agradecer, Fábio, a ti, a tua presença. Pedir pra você, como sempre, você falar um pouco lá do 3 Páginas, falar do seu trabalho, convidar as pessoas a conhecer, né? Eu espero que as pessoas que te deem o feedback, né? Falar assim, ó, eu te escutei lá no Masmorra, por favor, hein? Pois é. Tô te mandando meu conto. Eu tô querendo que as pessoas façam isso. Então, ó, eu tenho um podcast também da família Anticast, como agora o Feito por Elas, da Angélica e da Isabel Wittmann, que se chama 3 Páginas, e o 3 Páginas, ele trabalha simplesmente lendo, e outros convidados, como agora o Jacques Barcia, por exemplo, vamos sempre ler por programa contos de 3 ouvintes. Vocês mandam para contato@3páginas.com.br e nós vamos botar na fila e vamos ler o conto, mas vamos ler só a primeira página de cada conto, tá? O objetivo do programa é simplesmente dar um feedback para quem está escrevendo pra gente de como é que um começo bom para uma história pode ser, né? O que pode fazer o leitor querer continuar a ler sua história? Ou o contrário, se ele não achar que a tua história tem muita firmeza, por que ele pode desistir de ler a sua história? Né? Então a gente analisa vários elementos do texto para concluir isso, e a gente passa isso no programa para os ouvintes. E eu tenho recebido cada vez mais cartas, cartas é ótimo, né? Mais e-mails, Angélica, de ouvintes. Hoje mesmo eu recebi um muito bacana, de pessoas que trabalham com editoras, ou então que estão ouvindo outros podcasts, que está comentando de tal livro, de tal texto, e começa a dizer assim, porra, não, hoje foi muito engraçado, eu vou ler também esse no próximo programa, mas eu vou falar rapidamente aqui para vocês aqui. Uma garota que responde, dizendo assim, puxa, eu estava ouvindo um outro podcast, agora eu não vou lembrar qual é, e aí os caras estavam lendo um pedaço de um conto, só que não disseram o autor no começo, né? E ela foi ouvindo e ela falou, nossa, tem umas partes aqui legais, mas pô, essas partes aqui também são datadas, tal. E aí no final era um conto do Rubem Fonseca, da década de 70. Aí ela falou assim, gente, só 3 páginas pra me fazer desconstruir e reclamar de um conto do Rubem Fonseca. Mas ela falou isso elogiando, tipo, vocês me fizeram pensar no que eu tô lendo. Eu falei, porra, que bom. Interessante, isso, né? Olha só, ajuda legal, inclusive, né? A compreensão de quem não tá nem escrevendo, né? Só tá apreciando, né? Isso é muito legal. Angélica, posso só falar do Terra Incógnita também, um minutinho? Mas claro, sim. O canal do Fábio maravilhoso. Sim, fale sim. Obrigado. Pessoal, também tô agora com uma coisa. O podcast é da família Anticast, né, do Ivan Mizanzuki. Eu decidi por conta própria fazer uma outra coisa, uma outra experiência, que é um canal de YouTube. Sim, eu sou youtuber agora. É meio ridículo de ser um cara... Eu acho que é meio ridículo um youtuber de 50 anos, mas eu pensei assim, sabe? Imagina! Eu queria um monte de youtuber de 50 anos, Fábio. Eu acho que melhor fase da vida. Acho que pois é, pra mim tá muito bacana. Sabe o que acontece? Eu comecei a pensar e dizer assim, volta e meia quando eu encontro quando eu converso com você por aqui, ou quando eu encontro com um amigo pra tomar café, eu tô sempre indicando algum livro de ficção científica ou de fantasia ou de terror que me agrada e que marcou a minha vida. E vários amigos depois me dão feedback, pô, cara, comprei aquele livro que você me indicou, gostei pra caramba, obrigado pela dica. Eu falei, cara, então eu pensei, vou fazer isso então num programa. E aí eu comecei a gravar, as pessoas que estão vendo estão achando legal o programa. É muito simples, não tem nenhum problema, nenhuma coisa assim, a edição eu mesmo tô fazendo, já tô melhorando, o quarto programa eu acho que tá bem melhor, né? E alguns amigos muito queridos têm me dado feedback, tem 2 amigos que fizeram, um fez umas imagens e outro fez uma vinheta pro programa, agora tem uma vinheta legal na episódio. Então, poxa, eu tô muito feliz com a receptividade das pessoas. E cada edição, o que eu falo? Eu pego um livro
eu tô alternando um livro clássico e um livro moderno, né, um livro bem recente, para assim, livros que eu li, que eu gostei, que fizeram a minha cabeça. Os clássicos são aqueles livros que desde a minha adolescência eu li e mexeram pra caralho comigo, que fizeram eu sei quem eu sou hoje. E os recentes são aqueles livros que eu bati o olho e disse, cara, que ideia fuderosa e que maneira legal de contar essa história. E aí eu indico pelo mesmo motivo também para os leitores, que eu acho que é um livro que algumas pessoas podem ler agora na adolescência e vai fazer a cabeça delas no futuro também. Legal. Maravilhoso, sim. Olha, todos os contatos do Fábio, ou 3 páginas, como o canal dele, por favor, gente, vamos assinar para poder a gente receber, né, as notificações. Inclusive, vocês sabem, né, o YouTube ele não tá avisando as pessoas quando tem vídeo novo, então você tem que ir lá pedir para que o YouTube faça a notificação. Aí você recebe quando o Fábio tiver vídeo novo, que é muito maneiro, gente. Fábio, tá maravilhoso o teu trabalho, eu tô aí curtindo junto com a galera também, espero que o pessoal também vá lá te conhecer, vá te dar o feedback. E você falou essa questão do YouTuber com idade, maduro, porra, é melhor idade, gente. É onde você sabe o que você tá falando. As cabeças boas que estão na internet, elas têm que aparecer, gente, pelo amor de Deus, né? Pra não ficar só a galera falando bobagem por aí, né? Tem o Fábio, tem tanta gente maravilhosa, né? Então, sim, maravilhoso. Valeu, obrigado, gente. Então, quero agradecer também a você, viu, Marcos, por você participar do fechamento aqui do nosso especial, né, sobre a 3ª temporada de Black Mirror. Eu que agradeço. Querido, obrigada. É um e prazer. quer falar alguma coisa, deixar uma referência, uma relação com o filme, fique à vontade, seu espaço. Uma recomendação é que, assim, uma coisa que o Fábio estava falando sobre os livros que mexeram com ele na adolescência, os de ficção científica, você que é jovem aí, ouvinte nosso, jovem, que está assistindo Black Mirror, todo esse universo aí que Black Mirror trata da relação com a tecnologia, dessa questão do futuro, do medo do que o novo pode trazer, das relações humanas e da tecnologia mexendo com isso, esse é um universo gigantesco que é tratado pela ficção científica há muitas décadas, desde lá o H.G. Wells da vida, ou até Júlio Verne. Então é todo o universo literário que dá para o pessoal descobrir e que vai trazer muita bagagem, tanto cultural quanto artística. Então vale a pena procurar livros mesmo, né, de ficção que ao longo do tempo trataram desses temas, até com não me desmerecendo Black Mirror, mas até com mais profundidade do que você consegue trabalhar num curto episódio de TV, né? Então... É isso aí, concordo. Maravilhoso. E eu quero agradecer a sua companhia, sabe? Você ficar com a gente aqui, ouvindo aqui as nossas considerações sobre os episódios. Convidar você a comentar, você compartilhar também a sua impressão. Eu sei que às vezes a galera, viu, Fábio, tem isso, a gente conversa, o pessoal não quer complementar, ou tá com preguiça, mas o comentário é uma maneira de você, inclusive, estar sabendo como é que tá o feedback, como é que tá sendo recebido. Às vezes tu vai ver assim, tem muitos downloads e tem um comentário, né? Então é muito bom comentar, gente. Compartilha com a gente aqui, tá? A tua impressão. E vou deixar com vocês aqui, então, já referenciei o nosso podcast lá sobre o Johnny Vai à Guerra, do Dalton Trumbo, que é um puta livro, puta filme que a gente pegou e gravou, assim, foi muito legal o nosso bate-papo. E deixar os contatos da rede aqui, quem quiser seguir a gente no Twitter, nosso canal oficial é @masmorra_cast. Você quer mandar um e-mail para ter um contato com a gente, dar esse feedback por e-mail? Pode mandar um e-mail para contato.cinemasmorra@gmail.com. E se você quiser mais conteúdo, acesse a nossa página do Facebook, facebook.com/cinemasmorra. É isso, galera. Então, até o próximo podcast, né? Vamos aguardar aí a próxima temporada, ansiosamente. Opa, fiquem bem. Maravilha. Ok, beijinho. Tchau, tchau. Tchau.